Carlos Alberto Bertozzi, da cidade de Ouro Fino, da Casa Espírita Caibares Cútel, Carlos Gomes e Vladas Urbanavícios Júnior, cujo trabalho intitula-se Análise da percepção sobre a mediunidade de trabalhadores espíritas contemporâneos a Chico Xavier. Muito bem. Alguém vai compartilhar? Compartilho eu. Eu vou compartilhar, só estou puxando aqui pela minha tela, porque ele tem cortado algumas coisas na apresentação. Tá certo. Obrigado. Bom, vamos começando só a falar um pouquinho sobre esse trabalho. Basicamente, o que nós fizemos foi procurar pessoas relacionadas, que tiveram um relacionamento pessoal, presencial, com o Chico Xavier, na cidade de Uberaba, e fizemos entrevista com algumas dessas pessoas para obter os resultados que vamos apresentar hoje. Então, próximo slide, por favor. Então, o termo mediunidade, a partir das obras de Allan Kardec, tem sido um termo recorrente nos meios espíritas. Muitos centros espíritas possuem estudos sobre essa questão em seus grupos de trabalhadores, tanto sob aspecto teórico quanto prático. Com base nisso, a gente desenvolveu esse nosso estudo. Próximo. Os objetivos, os principais, foram desenvolver a partir da busca de pessoas que conviveram com Chico Xavier na cidade de Uberaba, analisar a percepção delas em relação à mediunidade do Chico Xavier. E objetivos mais específicos, nós tivemos identificar como os entrevistados conheceram Chico Xavier e a percepção do mesmo sobre a moral do médium. E a gente tem resultados muito interessantes nesse sentido. Para que a gente quer saber como é que a pessoa conheceu o Chico? Nós vamos ver que é muito interessante. Essa é uma parte bastante interessante do trabalho. E falando um pouquinho sobre os aspectos conceituais e um breve histórico, né? As primeiras manifestações mediúnicas ocorreram sob a forma do animismo tribal, com a personalização das forças da natureza e, após fundirem-se com a experiência e a imaginação humanas, culminaram com a mitologia popular e, posteriormente, levaram à primeira expressão religiosa antropomórfica da humanidade, o culto dos ancestrais, aí por Pires, em 1995. O que nós estamos mostrando aqui? Primeiro, que mediunidade não é exclusividade do espiritismo, isso a gente costuma falar sempre, porque não é. Existem outras práticas religiosas ou até seitas que também usam mediunidade, e médium não precisa ser espírito para ser médium. Nós temos a mediunidade seguindo os conceitos de Kardec, que aí sim está dentro do escopo do espiritismo. Próximo, por favor. E quanto às manifestações mediúnicas, Kardec nos aponta que sua finalidade é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, ou seja, no plano físico, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Que Kardec quer nos mostrar aqui? Ele quis dizer que no começo, quando tivemos as mesas girantes, por exemplo, que eram manifestações até físicas, a ideia era convencer, chamar a atenção e convencer os incrédulos. E até hoje nós recebemos mensagens para nos provar que os espíritos estão aí, no outro plano, que a gente não consegue ver, mas eles estão aí para nos trazer ideias mais justas, para nos facilitar o nosso desenvolvimento como espíritos. Minha parte é essa. Vamos para o próximo slide, por favor. Meu xará Carlos. Obrigado, Carlos. Chico Xavier é uma personalidade, objeto de pesquisa por muito tempo ainda. Nós gostaríamos de tê-lo entrevistado, mas não foi possível. Então, nós convidamos pessoas que conviveram com ele e foi bastante interessante essas nossas conversas. Aqui, quisemos
enfocar principalmente a questão mediúnica e a percepção das pessoas em relação à mediunidade de Chico. Sabemos que desde a infância, né, seus biógrafos contam sobre isso, ele já estava às voltas com essas manifestações mediúnicas, via, ouvia, tá? E tantos outros fenômenos que aconteciam com ele desde criança, sem entender o que era aquilo, até que ele ganha de presente do casal Perácio o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras básicas, né, do Espiritismo, escritas por Allan Kardec, e a partir daí ele encontra a palavra que responde, né, às suas angústias, aos seus anseios, que é a palavra mediunidade, né? Importante conceito para todos nós, principalmente as pessoas mais sensíveis que passam por situações semelhantes. E é nesse momento que desponta para o mundo essa maior antena mediúnica que o mundo já conheceu. Aos 17 anos, ele vai ajudar, junto com seu irmão, fundar o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo, chamado Centro Espírita Luiz Gonzaga. O próximo. Então, a missão mediúnica de Chico Xavier, né, embora ele tivesse todo tipo de modalidade mediúnica, né, era a de ditar o que os livros, os mortos diziam a ele, para, por meio do livro e dos livros, já que ele psicografou muitos, fazer a divulgação da doutrina espírita. Tá? E como todo médium tem, por obrigação, ser alguém que serve, ele, como exemplo de médium, de espírita, de homem de bem, não fez outra coisa na sua vida a não ser servir. E, além disso, ele lia, escrevia, estudava as obras que todos nós precisamos estudar e ainda atendia as pessoas que iam procurá-lo no centro, né? E aos sábados ainda ia atender as pessoas no trabalho de promoção social, quando elas, né, muitas até moravam debaixo de pontes. Então, o tempo inteiro ele estava para o outro. E isso é uma característica mediúnica, né? Próximo. Sueli Caldas Schubert, nossa saudosa Sueli, em um dos seus livros, ela escreve que o mediunato de Chico Xavier, né, a sua missão mediúnica, é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Olha o que ela diz, né, que ele seria um copartícipe de toda uma planificação do mundo maior, fazendo parte, né, de uma programação da espiritualidade superior para representar aqui na Terra, encarnado, os espíritos superiores. Então, por isso que eu falei, muito ainda tem que se pesquisar sobre Chico Xavier, porque nós não sabemos quem é Chico Xavier. Próximo. Bladas. Tá, boa tarde a todos. Estou aqui me sentindo até excluído, porque sou o único Vladas aqui, os outros dois são Carlos, né? 2 Carlos. Mas tá bom. Temos outros parceiros também, né, que participaram conosco nesse trabalho, né? E o Nereu, que mora em Uberaba, teve um papel muito importante para nós aqui, principalmente para desenvolvermos aqui o método de pesquisa. Por quê? Porque ele nos intermediou, né, e possibilitou que nós pudéssemos, né, conversar, entrevistar algumas pessoas que conviveram diretamente com o Chico Xavier. Então, nós tivemos aqui a pesquisa bibliográfica, elaboração de um questionário semi-estruturado, né, a entrevista com essas pessoas que vieram com o Chico Xavier, foram 3 pessoas, a gente vai falar daqui a pouco, e, posteriormente, a análise das informações que nós coletamos. Pode passar, Pedro, por favor? Então tá, resultados da pesquisa. Vamos começar, então. Então tá, a primeira pessoa que nós conversamos foi o César Carneiro. O César é católico de origem, leu uma reportagem na revista Fatos e Fotos, né, de 63, sobre o efeito da materialização da irmã Josefa, pelo médium Utila Diogo, né, e ficou sabendo dos fenômenos através de Chico Xavier. Através de um amigo que participou de uma reunião,
né, onde estava Chico Xavier e Valdo Vieira, em 63, olha só, em 63, e a partir daí ele se tornou espírita, né? Ganhou de seu amigo Ivor o livro O Porquê da Vida, né, de Leon Denis, né? Leu em uma noite, né, e depois ele leu Reencarnação, de Gabriel Delany. Frequentou o grupo da Comunhão Espírita Cristã, do Centro Espírita Adelino de Carvalho, e atualmente frequenta o Centro Espírita Adelino de Carvalho e o Centro Espírita Aurélio Agostinho, né, onde ele está como presidente. Pode passar, por favor? Outra pessoa que nós entrevistamos foi a Sônia Barsante, de família espírita, né? A avó foi uma aluna de Eurípides Barçanufo, né, no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. O bisavô foi fundador do primeiro Centro Espírita em Ribeirão Preto, onde residia. Toda a sua família frequentava o Centro Espírita em Araxá, sua cidade de origem, né? De Araxá, ela mudou para Uberaba, após casar-se com um uberabense, em 79. Tiveram 6 filhos, um deles desencarnando com 5 meses, enviuvando-se há 13 anos. Frequentou o Centro Espírita Uberabense, onde começou a trabalhar com o Evangelho, chegando a assumir o departamento de evangelização da AME Uberaba. Chegou à vice-presidência e depois presidente por 10 anos. Próximo. E a Sônia Boaventura, né, que é de berço espírita, por parte de pai, né? A família morava em um sítio próximo a Uberaba. A mãe foi tratada por Chico Xavier de uma enfermidade, e aos 9 anos, acompanhando seu pai levar sua mãe para o tratamento, viu o Chico pela primeira vez. Por volta dos 13 anos, voltou a ver o Chico na comunhão espírita, no Centro Espírita em Uberaba, passando a assistir às palestras. Depois foi morar com a irmã em Uberaba e frequentou as aulas de moral cristã no Centro Espírita Batuíra, passando pelos diversos ciclos de evangelização, depois pela Mocidade Espírita. Há 40 anos frequenta uma nova casa, acompanhando seus estudos na cidade de Uberaba. Pode passar, por favor? Então tá, um primeiro item, né, que nós identificamos é como essas pessoas conheceram o Chico, né? Então, César Carneiro conheceu em 63, no grupo Comunhão Espírita Cristã, e o principal motivo que levou ele a conhecer, né, foi os problemas familiares, né, que o fez procurar o Chico. A Sônia Barsante conheceu por intermédio familiar, né, pois o Chico era amigo de sua família, que frequentava Pedro Leopoldo, e o principal motivo é a proximidade familiar. E a Sônia Benaventura conheceu a observar o Chico psicografando, né? Ela ficou encantada, né, com o silêncio que se fazia no recinto, apesar da quantidade de pessoas que lá estavam. E a principal motivação aí foi a própria luz do Chico, né? Pode passar. Percepção sobre a moral de Chico Xavier, né? O César, né? Só um minutinho, está bem baixinho. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só arrumar aqui. Está muito pequeno aqui, eu não estou conseguindo ler. Então, vamos lá. Percepção, né? Sobre a moral de Chico Xavier, né? O César Carneiro foi visto ele chorar com as mães, né, inúmeras vezes, e não ficava doutrinando, né, aconselhando cientificamente, né? Era puro amor, né, segundo ele. A Sônia Barsante, né, certa vez, uma mãe entrou com uma foto de 2 filhos, estava com o olhar alienado, sem expressão, e ela chegou perto, né, do Chico, não conseguia falar, só apontava para as fotos. Ele pediu para que ela falasse, soltasse a voz. Ela disse, né, Chico, os meus filhos, os meus 2 únicos filhos, ambos foram assassinados. E aí o Chico começa a chorar e abraça essa senhora, né? E a Sônia Benaventura, né, também coloca que ao iniciar o trabalho em Uberaba, dava chance a vários palestrantes de se pronunciarem, né, realizar exposição, cada um em seu nível, mas todos com o mesmo tratamento, né, uma vez que o Chico realizou uma composição coletiva. Ou seja, segundo ela, o Chico estava sempre ali dando oportunidade para as pessoas participarem. Pode passar? Agora, a percepção sobre a mediunidade do Chico, né? O César Carneiro coloca que o Chico recebeu mais de 40 mil cartas, né, de familiares e participava de reuniões de desobsessão, nas quais ele, particularmente, pôde presenciar, né? A Sônia Barsante, Chico fluidificava as águas que eram levadas até ele, ou na hora, ou guardava em um quarto reservado para fazê-la depois.
Nessa água era possível sentir o perfume da irmã Sheila, até mesmo por dias. E a Sônia Benaventana coloca que uma senhora que morava na zona rural, em uma noite, vê uma luz se aproximando e era o Chico, chegando em desdobramento. Né? Com isso, se percebe sua grandeza e fica até difícil explicar alguns eventos ocorridos com ele. Então, foram algumas dessas observações. Pode passar, por favor? E aqui as considerações finais, né? Vou fazer a leitura aqui, depois eu peço contribuição para os colegas. Ao responder as perguntas, percebia os olhos marejados dos entrevistados, né, devido ao encantamento com essa personagem, transmitia em termos de emoção e aprendizado constante. Essa pesquisa veio corroborar aí com depoimentos vivos, né, o que tem falado sobre o médium Chico Xavier, um disciplinado colaborador do espiritismo, obediente à doutrina espírita em seus ensinamentos. Segundo a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, junto àqueles que com ele conviveram, Chico possuía uma gama de habilidades mediúnicas, embora sobressaísse a psicografia, devido ao seu compromisso, primeiro, de divulgar a doutrina. Observa-se também o impacto da sua mudança, né, para a cidade de Uberaba, devido à quantidade de centros espíritas abertos na cidade de Uberaba, né? E Chico também é uma forte influência para o espiritismo brasileiro. Sua vida é a sua maior obra, documentada nos livros pesquisados, nas respostas dos entrevistados, corroborando com o que trouxeram os espíritos que editaram os livros de Allan Kardec. Eu sintetizo aqui as considerações finais, e depois eu peço contribuição para os meus amigos. Talvez, assim, o ponto principal que me marcou na realização desse trabalho seja a elevada lucidez desses nossos entrevistados, né, e conhecimento que eles tinham da doutrina espírita, no qual eles relatavam livros, né, de forma muito espontânea, e a influência que o Chico teve na vida deles. Né? Então, isso ficou bem marcante para mim. Eu abro espaço para o Carlos Alberto e Carlos Gomes, caso queiram comentar alguma coisa. Carlos Alberto? Eu acho que uma coisa que marcou bastante para mim foi quando muitas vezes eles falavam, olha, isso aqui eu vou comentar, mas não dá para a gente comentar com todo mundo, que vai ter gente que vai se assustar. O nível de relacionamento de Chico Xavier com o plano espiritual superior era tão próximo, tão importante, que assim, não dá nem para a gente falar com o que a gente imagina, com quem que ele estava conversando, porque senão vão falar, peraí, mas vocês já estão endeusando o Chico. Que realmente as esferas que ele atingia na sua comunicação eram esferas bastante elevadas, segundo a opinião dos nossos entrevistados. Isso, para mim, foi muito marcante. Bom, foi bastante emocionante, né, nós entrevistarmos, né, essas 3 pessoas que conviveram com ele. Eles ficaram emocionados, nós também, que trouxeram o Chico novamente. E nós sempre falamos da doutrina, que evoluímos intelectualmente, moralmente, e quando trazemos alguém evoluído moralmente, a gente vê, Chico é só emoção. Então, falar dele, de pessoas que contaram as histórias, as conversas que tiveram com ele, se emocionaram, nós nos emocionamos juntos, e foi uma experiência única, e que possamos continuar pesquisando esse ser ímpar que pisou aqui, chamado Francisco Cândido Xavier. Acho que assim concluímos nosso trabalho. Eliane. Agradecemos a Carlos Alberto, Carlos Gomes e Vladas pela apresentação, e assim